Olá, Shalom, sejam todos bem-vindos à Casa dos Venenos. Sim, hoje estaremos falando, junto com meu irmão Benjamin Sait, que está no meu lado, a respeito da Parashá Shoftim. Shoftim, juízes, discute diretrizes de liderança, começando com um comando para nomear juízes e continuando a detalhar as leis de reis, sacerdotes e profetas. Também descreve as leis relativas às cidades de refúgio para assassinos acidentais, falsas testemunhas, guerra e rito realizado em um caso de assassinato não resolvido. São essas as diretrizes que temos desta parashá de Shoftim, né? Uma parashá bem interessante, porque ela nos traz o sistema judicial que o Eterno nos entrega na Torá, né? Então, eu queria começar perguntando para você que está do outro lado e para meu irmão, as leis são importantes? São fundamentais. Mas é interessante que a nossa geração, ou pelo menos a minha geração que se está levantando nos dias de hoje, eu tenho escutado, tenho visto em vídeos e em muitas citações de jovens falando que a lei, ela não... Ela está bem, ou seja, ela existe sim, mas que não é... A gente não precisa se regir pelas leis nem todo o tempo. O senhor acha que isso é correto? Isso aí é uma forma muito, muito cínica da pessoa agir. Olha o que acontece. Essa parashá, olha como é que ela começa interessante. Ela já começa assim, fervilhando, fervendo mesmo. Ela já diz o seguinte: juízes e policiais nomearás para as tuas cidades. Olha a ordem que ele dá. O Eterno quem dá essa ordem. Juízes e só depois policiais. Por quê? Porque o policial, ele não pode agir a despeito da lei. Ele tem que agir de conformidade com a lei. Quem é que determina a lei? O Congresso. A lei, ela é determinada na situação dos países, né? Através dos congressos, dos legislativos. A lei do Eterno é determinada pelo próprio Eterno. Olha só quem determina essa lei. O próprio Eterno que determina. São 613 mandamentos que devemos cumprir. Então, quando o Eterno estabeleceu a lei, o que ele estabeleceu? Ele estabeleceu uma coisa chamada civilização. Quando o Eterno determinou as suas leis, ele criou e determinou uma coisa chamada civilização. Os povos, para viverem em civilidade, ou seja, respeitando uns aos outros, é necessário que haja lei, hajam as leis. O que a lei determina? A lei determina os limites que as pessoas podem ter. Aquelas pessoas que não gostam de ter limites são aquelas pessoas que são ditadoras. São pessoas que gostam dos regimes ditatoriais. Ou seja, a minha lei que eu inventei na hora, porque me interessa de inventar na hora e fazer, então essa lei é que tem que ser respeitada. Aquela outra lei, aquilo lá, deixa para lá, não esquenta com isso não. O Eterno, ele logo depois, ele determina como é que deve ser o comportamento dos juízes. Os juízes não podem aceitar suborno. Os juízes, eles não podem julgar pelo semblante da pessoa, pela classe social, pelo sexo, pelas diferenças. O juiz não pode. O juiz, ele tem que julgar pela ação criminosa que alguém cometeu. Alguém cometeu, pode ser o mais rico dos ricos, pode ser o mais pobre dos pobres, pode ser o mais mendigo dos mendigos. Se ele cometeu o crime, esse crime tem que ser punido. O crime, ele é punido através de quê? Da punição do criminoso. O criminoso, ele não pode ser deixado de lado. Eu não vou punir esse criminoso porque ele é um cara tão bacana, ele conta piada, olha que cara engraçado, esse cara é muito alegre. Ou então, puxa, esse cara é tão rico, ele deu tanto dinheiro para essa ou aquela outra razão social, ele sustenta um orfanato, ele tem que ser tratado diferente. Não. O crime, ele tem que ser punido através da punição do criminoso, não importa quem seja o criminoso. E isso
É isso que faz a justiça acontecer e é isso que faz a civilização acontecer. Sem esse tipo de coisa, não pode haver civilização, porque aquele que seja mais forte vai ser aquele que vai determinar. Eu sou rico, eu sustento um orfanato, então eu posso matar, eu posso estuprar, eu posso assassinar, eu posso fazer o que eu quiser, porque a lei vai me proteger. Sim. Que lei que vai te proteger? A lei não protege. A lei, ela é justa. Ela não protege e nem deixa de proteger ninguém. Sim. A lei, ela é feita e é exercida. Através de quê? Dos juízes. E só depois, então, dos policiais. O policial, ele não pode agir a despeito contra a determinação da lei que é definida e determinada pelo juiz. O juiz determina o que deve ser feito baseado na lei e o policial executa. São o poder legislativo e o poder judiciário. O poder legislativo é o poder de Deus. O judiciário é aquele que julgou. E o executivo é aquele que faz executar as ações que foram determinadas a serem executadas pelo judiciário. Sim. É isso que deve acontecer. Então, mas na nossa atualidade também temos o seguinte, né? Que a figura, a imagem do juiz e do policial são figuras que se tornam figuras despectivas, né? Para os olhos das pessoas, se um juiz julgar uma situação um pouco contraditória, já ele se torna referência para falar mal desse juiz, né? Tipo assim, qualquer situação que envolva na nossa atualidade o movimento LGBT, que mais H2O, BHC, que envolva qualquer tipo de minoria racial, já se torna um julgamento, como se chama? Bipolar, não, polarizado. Se torna um julgamento que, se o juiz tomar uma decisão certa aos olhos da lei, mas ruim aos olhos da popularidade, ou seja, do pensamento popular, então o juiz é um juiz errado, um juiz que está fazendo o que é mal diante dos olhos das pessoas no mundo. Mas isso, Ranor, é exatamente o que está escrito aqui em Torá. Especificamente, exatamente, ponto por ponto, linha por linha, letra por letra. É Torá que determina. Olha o que está acontecendo. A lei é uma. Mas aí, puxa vida, essa lei, eu quero matar alguém, eu quero fazer mal a alguém, eu quero roubar, mas puxa vida, essa lei não me deixa fazer isso. Essa lei está errada. Ela não pode estar certa. Vamos mudar. Então, vamos mudar essa lei, olha só. Uhum. Eu quero, por exemplo, ser qualquer coisa. Qualquer denominação. Qualquer denominação. Aí, eu vou e mudo a lei. Ou seja, não roubarás. Aí eu vou fazer, não, eu quero roubar. O que eu vou fazer? Não roubarás do pobre, mas poderás roubar do rico. É não roubarás ou não roubarás de uma pessoa de uma classe? Só não rouba do pobre. Mas o resto pode roubar à vontade. Que história é essa? Não roubarás é não roubarás mesmo. Então essas interpretações ambíguas, essas interpretações que as pessoas criam para não ter que cumprir a lei, isso aí é o tal do fogo estranho. Isso aí é aquilo que traz o mal e a injustiça. E através do mal e da injustiça é quando a civilização se corrói. É onde a barbárie se instala. Sim. O que é a barbárie? É o oposto da civilização. A civilização, ela é possível de ser mantida através do cumprimento da lei. Ou seja, a lei ela tem que ser cumprida por cada um e por todos. A mesma lei por cada um e a mesma lei por todos. A barbárie é quando alguns podem, outros não. Alguns devem, outros não. Alguns podem fazer o que bem entendam fazer, outros não podem fazer. Ou seja, eu que estou com o poder na mão, eu posso explorar qualquer um. Ou seja, eu que estou com o poder na mão, por quê? Porque eu comprei o poder. Alguém me vendeu esse poder. Então, o que
o que não pode acontecer sob pena de destruição da civilização é exatamente isso. A lei ser diferente para A e B, ou seja, medindo através de réguas diferentes. A mesma régua tem que ser aplicada a todos, não pode haver uma régua para o rico, outra para o pobre, uma para o branco, outra para o preto, uma para o japonês, outra para o chinês, uma para... Não pode. Isso não pode existir e nós devemos lutar com todas as nossas forças para que isso não aconteça. Por quê? Quando isso acontece, a primeira coisa que nós perdemos é a liberdade. A liberdade, ela nos foi dada de presente pelo próprio Eterno. Ele nos livrou da mão do Egito. Ele nos deu liberdade para quê? Para que nós estávamos falando isso a respeito da discussão no Shabat. E quando o Eterno, ele nos dá a liberdade, é para que nós possamos ter o livre-arbítrio. Através do livre-arbítrio, podermos fazer o bem. E o Eterno olhar, puxa, aquela pessoa, ela não era... Ela podia fazer o mal, mas ela fez o bem, a despeito de tudo. Sim. Ela fez o bem. Olha que pessoa abençoada, eu vou abençoar essa pessoa. Já aquela outra, puxa, essa pessoa podia ter feito o bem e fez o mal. Eu vou pagar na mesma moeda. É claro, o Eterno, ele paga a nós na mesma moeda. Nós fazemos o bem, ele nos restitui bem, nos dá troco de bem. Nós fazemos o mal, ele nos dá troco de mal. O Senhor falava o seguinte, né? Aquela pessoa que tem o poder foi porque ela comprou o poder. Mas sabe qual que é o problema? Que a gente não tem como comprar o poder do sagrado. Não existe. Tem muitas pessoas que tentam, mas não conseguem, né? E estamos nos permitindo falar da situação atual do mundo porque temos uma reza particular dentro do nosso Sidur que fala assim, dentro da Amidá temos aquilo que fala assim: restaura os nossos juízes como outrora. E os nossos conselheiros como os antigos tempos. Então, o que quer dizer isso? O que quer dizer isso? É isso que o Senhor está falando. Esses movimentos que a gente vê, que a gente escuta, que a gente está enxergando, que são realidades do nosso mundo atual. Nós não podemos tampar os nossos olhos e falar, não, isso não está acontecendo. Isso que está, essas coisas que estou vendo ali no jornal, que estou vendo ali na televisão, isso não está acontecendo, isso é mentira. Não, o judeu não pode fazer com isso. Ainda que nós estudamos a Torá, a estudamos para aplicá-la. Não para estudar por estudar, para escutar a palavra, porque é um livro de história, porque é um livro bonito. Não, a gente estuda a Torá para aplicá-la. Aplicá-la onde? No nosso dia a dia, na nossa vida diária. E no nosso dia a dia, na nossa vida diária, temos esta situação. Que estão querendo e estão mudando as leis. Lembrando que o sistema ocidental da legislação está baseado, em parte, a maior parte dele estava baseado na Bíblia, né? na própria Torá, o tipo de lei, né? Só que com o tempo ela vem mudando aos poucos, né? Mas esse vem mudando aos poucos, chegou a um ponto onde temos esse problema que estávamos falando no começo, onde chegamos a um ponto onde nós falamos, não é o criminoso que está errado, é o juiz. Não é aquele que cometeu o erro ou aquele que assassinou, não é aquele que roubou que está errado, sino o policial que prendeu ele. Não tinha por que prendê-lo, porque aquela pessoa que foi prendida tinha uma situação particular. X, o que for. Estava se divorciando, é uma pessoa pobre, de escassos recursos. Não. Na Torá, o que nós rezamos todos os dias, na Amidá, fala, restaura os nossos juízes como outrora. Então nós temos que fazer de acordo com isso que rezamos. Não podemos ter dupla moral, ou seja, uma moral em dobro, né? Falar para um sim e falar para outro não. Temos que ser retos. Porque uma coisa importante também da Parashá Shoftim, que também faz referência a outras Parashot, é o seguinte, que o Eterno pede para nós sermos santos, porque Ele é santo. Nós somos o povo do sagrado só quando nos comportamos de acordo com as leis que o sagrado nos entregou. Quando escutamos as palavras dos juízes que o sagrado colocou
na nossa frente. Quando aceitamos o veredito e a ação daquele que foi colocado como policial para executar a lei que foi promulgada pelo próprio sagrado. Então, não acredite em conversa fiada, falando português. Conversa fiada. Não acredite nisso, meus amigos, meus caros amigos que estão do outro lado da tela. Porque tudo isso, no final, vai ter o mesmo desenlace de todas as culturas que tentaram também se estabelecer com essas novas leis. Leis que pareciam formosas, leis que pareciam coisas inéditas, coisas novas, que eram grandes para essa época. Essas culturas não se mantiveram em pé. A nossa cultura, o nosso povo, desde o começo até este dia, se mantém em pé. Por quê? Porque a Torá e o sagrado nos protegem. Pessoal, existe um ponto interessante, muito importante, que nós devemos analisar a respeito do judaísmo, que é o seguinte. O judaísmo, ele prega que cada pessoa deva produzir, desenvolver, trabalhar, fazer, colher seus frutos, ganhar dinheiro, ganhar recursos, fazer o bem. Quando isso acontece, nós temos que entender um ponto importante. Quando existem hoje filosofias que dizem: o ser humano, ele tem, só pelo fato de estar vivo, tem que ser sustentado. Ele não precisa fazer nada. Pode ser sustentado e tem que ser sustentado. Alguém tem que sustentar. Ora, se uma pessoa é sustentada, é porque alguém sustenta essa pessoa. Não existe. Existe um ditado que diz assim: sem milho não tem pipoca. Se eu sustento alguém, eu tenho que tirar esse sustento que eu dei a alguém do meu sustento. É isso que tem que acontecer. Então, aquela pessoa que não produz, que não trabalha, que não faz nada e que quer ser sustentada, ela vai ter oposições. Eu não quero sustentar essa pessoa, bota ela para trabalhar. Então, essas pessoas que não querem sustentar, elas estão fazendo um bem a essa pessoa que quer ser sustentada. E essa pessoa que está querendo ser sustentada, ela pode ter duas opções, duas ações diferentes. Primeira, puxa vida, realmente, eu tenho que me cuidar, eu tenho que me fazer, eu tenho que fazer a minha vida. E ela começa a produzir o seu próprio sustento. A segunda é o seguinte, isso aí é aquela dualidade que eu estava falando a respeito do bem e do mal, né? A respeito da opção que a pessoa tem. O livre-arbítrio determina o que você vai fazer. Você determina o que vai fazer, né? Então uma pessoa pode ter essa decisão. Eu vou então trabalhar, eu vou fazer meu sustento, eu vou fazer a minha vida. E a outra, o mal, ele pensa assim: não, eu vou roubar. Eu não quero fazer nada, eu quero ser bem sustentado, então eu vou roubar. Então a pessoa vai roubar, ou sendo ladrão mesmo de rua, ou então sendo... Muitos políticos agem assim, eles roubam. Por quê? Porque eles querem ter conforto e não querem saber de estar trabalhando. Para que eu vou trabalhar? Eu quero viver no conforto. Então, começa a fazer festa dos guardanapos em Paris, começa a fazer desvios de empresas estatais, empobrecer aquelas pessoas que faziam o sustento daquela empresa, enfim. Para quê? Para viver confortavelmente. Por quê? Porque acha que merece. Existe esse ponto. A pessoa acha que merece, então vai e tenta tomar aquilo que é do outro. É o mal, o livre-arbítrio, fazendo a pessoa usando do livre-arbítrio para fazer o mal. Isso existe. E é esse o pecado que tem que ser feito o julgamento pelo juiz e feita a ação de punir pelo policial. Nessa ordem, justiça e depois a ação. Não pode ser ação e depois ver se a justiça foi feita. Não. É justiça. Ela é básica. Por quê? Porque o Eterno, ele é justiça. O Eterno, ele é bem. Então, ele tem que vir antes de qualquer ação. É o Eterno que tem que vir antes. Isto e muitas coisas mais serão faladas pelo mais competente Minyan, que estará junto conosco neste Shabbat.
da Parashat Shoftim, discutindo a respeito deste tema, né? Então, desejamos a todos vocês um excelente Shabbat e convidamos a compartilhar este conteúdo nas suas redes sociais e espalhá-lo para que mais pessoas também tenham a oportunidade de entrar em contato com este conhecimento, né? Então, convidamos a compartilhar e a deixar o seu like para tornar mais relevante este conteúdo nas redes de espalhamento que a gente utiliza para divulgar este conteúdo. Então, desejamos a todos vocês um Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.